Então a gente concorda com algumas pessoas da direita. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguma situação que eu tenho certeza, algumas situações que eu tenho certeza que você também irá concordar. Uma dessas criaturas é o general Heleno, que vai, de repente, dividir ali uma parede de cela, né, com inelegível. Em dado momento da sua vida no governo Bolsonaro, ele cunhou palavras com alguma sabedoria, né, que se aplicam agora para o Bolsonaro. Que palavras são essas? Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, não é do presidente, é minha opinião. Presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo. Presidente da República é uma instituição quase sagrada. Na minha opinião, eu sempre tive essa opinião, é minha, não é do presidente, é minha opinião. Presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Olha, o senhor profetizou, porque, olha, o inelegível dificilmente ele vai recobrar algum tipo de vida pública aqui no nosso país, né? Eu folheando os jornais de hoje, gente, eu recebo alguns jornais impressos, né? E só meteoros para o mundo bolsonarista. Aqui a capa do Estadão está com essa manchete aqui. Vamos lá. Manchete diz: placar de julgamento acelera a execução de pena de Bolsonaro. Condenação por 4-1 reduz alternativas de recursos da defesa. O editorial do Globo hoje foi de uma página inteira. Não vou ler para vocês, né, mas é uma página inteira com esse título aqui. Condenação honra a Constituição e a democracia. Aos réus foi assegurada defesa, houve divergência, prevaleceu a justiça. É a hora de virar a página do radicalismo. O editorial aqui está até uma dourada na pílula do Fux, né? Porque o Fux teve um voto infame que a gente não vai esquecer jamais. Isso depois contra a vida de Fux, porque alguma coisa estranha aconteceu, que nós dificilmente saberemos. Mas o voto de Fux não foi um voto do direito, não foi um voto da racionalidade, não foi um voto da justiça. Foi um voto da infâmia que contraria aquilo tudo que Fux sempre disse, né, e o que ele andou votando por aí. E aí veio esse editorial aqui do Estadão, com esse título aqui que já diz muita coisa, né? Bolsonaro, um cadáver insepulto. Eu vou ler para vocês aqui rapidamente esse editorial aqui, porque na minha avaliação foi um dos mais bem escritos. E é um jornal de direita, não há dúvida disso. Bom, diz o texto: a condenação de Jair Bolsonaro e de seus associados por tentativa de golpe de Estado não significa que esses dejetos da democracia tenham sido eliminados da vida nacional. Pelo contrário, sob a inspiração do ex-presidente, um cadáver político insepulto, convertido agora numa espécie de El Cid. O El Cid foi um traidor, né, lá na Espanha, né, que depois mudou de posição, foi considerado um herói depois, mas, enfim, é essa condição que o jornal já está colocando. Um traidor que a direita queria que virasse um herói, né? Um El Cid da direita reacionária nacional. A tropa liberticida pretende continuar a atazanar os brasileiros, criando sucessivas crises institucionais e prejudicando o Brasil com o objetivo último de desmoralizar a democracia. A raison d'être de Bolsonaro, quer dizer, a razão de existir de Bolsonaro. Não sei por que eles colocam esses estrangeirismos no editorial, né? A razão de existir, raison d'être. Consta que a vanguarda bolsonarista no Congresso está animada para fazer andar o tal projeto de anistia a Bolsonaro. Perdoar os mais perigosos inimigos da democracia da história recente do país seria um erro terrível, capaz de deflagrar o caos e paralisar a discussão de uma agenda realmente relevante para a sociedade brasileira. Na prática, a eventual liberdade de Bolsonaro significaria a prisão do Brasil. Se no âmbito jurídico há pouca controvérsia quanto à inconstitucionalidade da anistia aos algozes do Estado de Direito, é no campo político que os efeitos dessa irresponsabilidade se revelam ainda mais deletérios. Caso o Congresso aprove a anistia, é certo que o presidente Lula vetaria. O colorário, ou seja, a consequência, né, seria uma rusga entre executivo e legislativo em um momento crucial para a votação de matérias de interesse público. A provável derrubada do veto capturaria o país por semanas.
talvez meses de tensões políticas. Ato contínuo, a PGR ou partidos da base recorreriam ao STF e não há dúvidas que a Corte declararia a anistia inconstitucional. Estaria aberta, então, uma segunda camada de confronto entre o Legislativo e o Judiciário. No Congresso ganhariam novo fôlego, projetos de retaliação supremo, como a infame PEC da blindagem, além de propostas para reduzir o tempo de permanência dos ministros na Corte ou para submeter suas decisões ao crivo parlamentar. No limite, pedidos de impeachment de ministros do STF poderiam prosperar no Senado. O resultado seria a paralisação institucional do país, precisamente o que desejam os liberticidas. O golpismo de Bolsonaro foi derrotado nas urnas em 2022, agora foi derrotado na justiça. Sua condenação não representa apenas a responsabilização de um indivíduo, mas a reafirmação do Pacto Social Democrático firmado em 88. Permitir que um golpista condenado seja reabilitado politicamente equivaleria a vilipendiar a maior conquista civilizatória da sociedade brasileira nos 40 anos. Que editorial, hein? Portanto, cabe aos partidos que se autoproclamam conservadores e liberais democratas compreender a oportunidade que têm diante de si. O afastamento definitivo de um estorvo como Bolsonaro abre precioso espaço para a construção de uma oposição ao governo Lula da Silva, que seja responsável, republicana, comprometida com os valores democráticos, com a estabilidade institucional. As legendas que mantiverem atreladas a Bolsonaro, negligenciando o apreço à maioria do eleitorado pela democracia, tendem a perder. Ademais, Bolsonaro jamais foi um aliado confiável dos partidos. Sua trajetória demonstra o desprezo pela vida partidária. Bolsonaro sempre foi um deputado medíocre, que nunca escondeu seu interesse maior é fazer da vida política um meio para enriquecer a si e a sua família, jamais para servir a sociedade. Não há razão moral ou factual para que as forças políticas verdadeiramente comprometidas com valores democráticos se sacrifiquem em defesa de alguém que tanto fez para acabar com a mesma democracia que é o humus da atividade partidária. Por tudo isso, a anistia para golpistas seria nefasta para os próprios partidos à direita. O país não pode se dar ao luxo de alimentar um conflito entre poderes em nome da sobrevivência de um desqualificado condenado pelas urnas, pela justiça e seguramente pela história. O infortúnio penal de Bolsonaro deve ser visto como uma linha divisória. Longe dele, os genuínos democratas ao seu lado, os oportunistas associados a um sujeito que há décadas se dedica a estorvar a vida nacional e que, mesmo atrás das grades, ainda é capaz de causar muita confusão. Então, gente, pancada, né? Eu fiz questão de ler o editorial inteiro porque ele foi preciso.